Gente, tudo bem? Chegando com Moda Importa, como vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que passaram a última semana? Tudo beleza? Eu sou o Luciano Potter, ela é Marcela Lorenzon, você já leu isso, você já sabe, se está chegando aqui pela primeira vez, a gente está aqui para provar que moda importa, e a cada semana a gente grava um episódio deste podcast, faz alguns cortezitos também e distribui a ideia de que moda importa. Você não está aqui para saber do look do dia, isso aí você vai lá nas redes sociais, né? Por aqui você vai descobrir que assuntos interessantes e o que ele está linkado de uma maneira geral, assim, ao mundo que a gente vive todo dia, porque nós estamos falando de algo que você usa todo dia, que você coloca no seu corpo todo dia. Você talvez nem pense nisso, mas está pensando em moda quando se veste, né? Quando sei lá, misturando coisas, né? Hoje a gente vai provar isso mais uma vez, certo? E este programa é tão legal que este programa tem patrocinadores. Está com a gente Grupo IESA, são inúmeras marcas absolutamente potentes que também se misturam, né? Motos e carros, estamos numa temporada agora mostrando as motos da BMW. Já lançamos 2 episódios dessa saga. A gente faz temporadas de vídeos também com o Grupo IESA. E estamos na BMW, a Motorrad, como eles chamam, andando em máquinas. Aliás, demos até um passeio, Marcela, numa 750. Fomos pro mato, off-road. E tá muito legal essa historinha lá, misturando moda com tecnologia, com natureza, com amizade, com amor. A potência da BMW. Essa é a nossa máscara e a máscara de Grupo IESA que tá aqui com a gente. Também está com a gente a Água da Pedra. Ó, hoje, Marcelo, eu estou na nossa aguinha normal, não peguei uma com gás hoje, certo? Olha, então, um brinde de Água da milagre, Pedra, Grupo Fruc, qualidade imensa, né? Tá aqui a Água da Pedra com a gente. Também está a Cecília Custom, que é uma moda, aí sim, a gente está falando diretamente de uma marca de roupas, né, Marcela? Que veste mulheres. Enfim, fala um pouquinho mais da Cecília Custom, que está contigo. Feita por mulheres, que veste mulheres de todos os tipos, mulheres de verdade, mulheres reais, né? A gente não está vestindo um desejo só, a gente está vestindo o nosso dia a dia, vestindo as nossas vontades cotidianas e fazendo também sob medida. Então, se você gostou daquela camisa que eu estava usando em tal vídeo, se você viu uma coisa no site da Cecília, mas queria de outro tamanho, de outra cor, fala com as gurias, fala com a Ana, que elas fazem para você. Todo o ateliê, a loja, tudo em Campo Bom, cidade aqui perto de Porto Alegre, mas, claro, entregam para todo o Brasil. E as nossas entregas aqui, né, de parceiros comerciais não se dão apenas no programa, também se dão nas nossas redes sociais. E a gente estreou nessa semana que estamos gravando, que é a semana da quarta-feira, 13 de julho de 2022, o nosso material com a MDM Tecnologia. É assim a arroba deles, MDM Tecnologia. Eles são representantes, eles vendem, eles arrumam o seu local de trabalho. É a sua casa? É o escritório? Eles vão usar tecnologia, por exemplo, da Poly, né? Que é uma das marcas de tecnologia mais potentes para escritório. E aí eles toparam fazer com a gente um material muito legal que a gente pediu numa caixinha de perguntas para a galera mandar problemas do seu ambiente de trabalho, seja ele no home office ou no clássico The Office, né? No escritório. São perguntas muito interessantes, coisas interessantes. A gente gravou já o primeiro. Exatamente. E já está no ar este primeiro episódio e a MDM está com a gente nesta barca maravilhosa. Muito obrigado pela confiança de toda a galera da MDM em estar com a gente num projeto, né? São poucas as empresas que topam, não, façam com a cara de vocês que a gente entra com a tecnologia nossa. Então a MDM Tecnologia está com a gente. Esse é o nosso quarteto. Grupo IESA, Água da Pedra, Cecília Custom e MDM Tecnologia, sempre amparados pela ajuda do Still the Look, que dá pra gente material pra gente poder falar por aqui. Não é só ali que a gente cata, mas é por ali que a gente começa, né? Então um beijo para toda a galera do Still the Look, o mais famoso STL. É o quase o Saturday Night Live, quase isso. Na verdade, as pessoas às vezes nos perguntam como é que a gente faz a pauta, como é que a gente faz o roteiro, mas eu acho que tem muito a ver com o nosso consumo, né, de informações e de sites. O Estudo Look é um desses, mas assim, tá ali no nosso dia a dia, folhar, entre aspas, né, zapear, andar, navegar por sites e por plataformas de informação e de conteúdo relacionados à moda, inclusive o Estudo Look. Então, sempre passa por ali a nossa pauta, seja se a gente indo aprofundar alguma coisa ou começando por ali, como tu disse. Mas não tem muito um padrão, gente. Normalmente eu vou bombardeando o Luciano com os assuntos que eu acho que estão mais em alta, ou coisas que acontecem assim que eu acho que vale a pena a gente trazer, e a gente vai conversando, né, em paralelo a todas as outras coisas que a gente faz, principalmente ele, que não tem a ver com moda, porque eu, querendo ou não, ainda tô ali
lidando com moda. Ele não, tá lá falando de esporte em outro programa, e aí eu tô bombardeando ele com links de moda, mas ele vai se aprofundando, traz referências do mundo dele, sempre coisas de esporte, coisas de esporte, de esporte, de futebol, de esporte, né? É por isso que a Nike está se juntando com a Louis Vuitton. Viu? É Ó, por isso que a tá Adidas está se sintonizado. juntando com a Gucci. Eu tô brincando, mas ele traz muitas coisas de esporte, mas traz também economia, geopolítica, design e Que um são os olhar assuntos, né? Que outsider. essa foi a ideia do Moda Importa se misturar. Bom, mas vamos às escadarias de Roma, Marcela. Ou alguma. Ei, não, Pablo. Não, né? Não. Agora tu senta aí. Senta e curte. O macaco dele ficou de fora, Marcelo. Vamos às escadarias de Roma, por favor. Enquanto tu abre para o Pablo, sim. Pois então, na última sexta-feira, aliás, estamos saindo de uma semana de alta costura, falamos sobre isso no último Moda Importa, do meu aniversário, no dia 6 de julho, episódio 54, tratamos da alta costura, falamos de Balenciaga, estávamos em plena semana de alta costura, com os desfiles a 1000, com todo o gás. Eis que a marca Valentino, o Luciano não quer que eu fale Maison, vou continuar falando, mas a casa Valentino Garavani, marca tradicionalíssima, criada em Roma, nos anos 60, foi para Roma, para as escadarias, a escadaria espanhola, mais conhecida como Piazza de Espanha. A Piazza de Espanha, ou a escadaria espanhola, como é chamada aqui em português, liga a praça, abaixo, a igreja Santa Trinità dei Monti, lá em cima. Aquela escadaria enorme, um ponto turístico de Roma, mesmo que você nunca tenha ido a Roma, provavelmente já viu essa cena, já viu esse recorte turístico. Não é a Fontana di Trevi, mas é ali pertinho. E ali embaixo, saindo da praça, começa a Via Condotti. A Via Condotti é um dos templos do luxo e das grandes marcas, tá? Claro que também se torna um ponto de passeio, mesmo que você não vá efetivamente fazer compras, passar por ali, olhar as vitrines, ver os cafés, ver muito do que tem nas lojas, faz parte dessa tradição, e tradição também italiana. Lembrando que estamos no auge do calor, tá fazendo um calor já fora de época, ainda, né? Não começou o verão ainda, ou já começou? Não, já começou. Já começou o verão. Na O dia que Europa, começa o já inverno, aqui perdida. começa lá. Exato. Olha a Começou o verão coincidência, lá. o mesmo jeito. Incrível, né? O que eu tava pensando que a gente não estava no auge ainda, porque o auge normalmente era um calorão assim em agosto, mas certamente fazendo muito calor já em Roma, assim como estava fazendo na França, na Semana de Alta Costura. Valentino conseguiu uma liberação da Prefeitura de Roma, do governo, de todos os órgãos ali também vinculados às casas e às lojas que estão ali, para fazer o seu desfile especial, um desfile de alta costura que ressaltava e valorizava todos os códigos e todas os grandes feitos deste mestre chamado Valentino. Então, eles pegaram esse lugar clássico, que fala com luxo, mas que fala também com a cidade em que a marca foi criada, e conseguiram essa autorização para fazer um desfile lá, um desfile muito especial, que chega a me dar uma coisa de pensar em estar em Roma e assim, tá passando e poder assistir esse desfile sem ser convidada, né, sem estar na primeira fila. Inclusive, muitas escolas de costura e de moda foram convidadas para estar na plateia. A plateia era quase toda formada, primeira e segunda fila, claro, celebridades, ararará, e depois por alunos de moda. Tá. O que aconteceu ali? E por que a gente vai falar disso? A gente não vai falar aqui tanto do que a gente viu na passarela, apesar de ter sido um desfile belíssimo, de encher os olhos. O que aconteceu ali foi que causou um tumulto gigante na Praça de Espanha, na Piazza de Espanha, na escadaria, em todos os arredores, apesar disso ter sido programado para não ser tão caótico, não causar um tumulto tão grande, mas atrai atenção. É uma movimentação muito grande, é um evento de um porte muito grande. E isso atrapalhou as vendas das grandes lojas que estavam ali em volta. E o que aconteceu? Uma treta entre franceses e italianos. No mesmo dia, a Dior lançou uma carta dizendo que estava processando a Valentino, que a Valentino tinha 2 semanas para pagar. Quanto, Luciano? Não lembro o valor. 100 mil euros? 100 mil euros. 100 mil euros. 100 mil euros, uma quantia, né, assim, simbólica, pelos gastos, pelo transtorno causado à sua boutique naquele momento. Porque aí a loja não pôde operar
né, 100%, as pessoas não entravam na loja porque estavam voltadas para o desfile, quem gostaria de ir na loja naquele momento não conseguiu chegar até a loja, assim como várias outras lojas, a loja ficou parada sem vender e a Dior se sentiu ofendida e lançou guerra contra sua rival italiana, Valentino. E assim começaram uma batalha nas redes sociais. Talvez mais nas redes sociais do que efetivamente na justiça. Por quê? Já vou dar a conclusão do caso para a gente poder discutir isso, né? Há um dia, ontem, mais especificamente, a Dior mudou de ideia. Acho que também muito insuflada, né, pela polêmica que causou e pelo grande grupo que tem por trás dela, leia-se LVMH, e retirou a nota, disse que voltava atrás e que pela política da boa vizinhança tinha desistido da ação judicial, que estava cobrando esses 100 mil da Valentina. Bom, agora, por favor, tem muita coisa para falar. Não, mas assim, claro que eu vou dar uma forçada na amizade, né? Mas é muito interessante, assim, né? Algumas coisas. Né? Primeiro é o seguinte: no final das contas, lá no final das contas mesmo, é a rua da sociedade de comércio com os comerciantes brigando. No final das contas é isso. No final das contas tem até algo poético nisso tudo. É o calçadão da nossa cidade. É isso aí, é a briga no calçadão. Tipo, você tem uma farmácia, ela comprou uma farmácia, ela tá fazendo uma farmácia, daqui a pouco o cara vai uma farmácia na outra esquina. Aí tu olha pro cara, porra, cara, uma farmácia aqui, faz uma farmácia no outro bairro, né? Vai para outro lugar. Aqui nós já tem a farmácia da vizinhança. No final das contas é isso que dá, né? Vai lá, uma bolsa custa 70 mil reais, mas no final das contas é briga de comércio. É briga de comércio. Quem bota o cara na frente... Atenção, promoção hoje, hein? Promoção de bustier hoje, 10 reais. De bustier. Aí o outro cara fala assim, vem pra cá que você consegue o conjunto completo da sua academia, hein? Por 12 reais você tem o bustier e mais a calça legging. É a mesma coisa, com volume mais alto, aquelas caixas são tudo estouradas. Na real é isso, né? Primeira brincadeira. Avenida Brasil. Avenida Brasil, porém transportada para Via Condotti, em Roma. Ok. E a segunda, Marcela, a segunda observação que eu separei enquanto eu lia, né, dessa treta, que tu pode aprofundar mais, porque que é uma treta de moda mesmo, né? É a seguinte: eu vou largar só uma palavra para ti. Só uma palavra. Asterix. Larguei para ti a palavra. Entende? A rivalidade França e Itália, sempre lembrando que França, todos os países da Europa são... Bom, isso está tendo um conflito agora na Europa, né? Agora, neste exato momento, porque tem um imbecil dizendo que aquele país é dele, né? Que é a União Soviética, né? Aquela coisa toda. Todos os países da Europa, eles são formações de milênios até, certo? E o Asterix é uma clássica história de Roma contra uns franceses. Bigodudos, um deles gordão, né, um velho com uma poção mágica e um cachorro, né? Que se adequa muito a alguns pensamentos que a Marcela tem em casa, que ela tem uma ideia. Né? Enfim, então essa rivalidade não é pouca coisa, não é de agora. Né? E eu tô indo no lado lúdico de Asterix, né? Aquela tribo, entre aspas, francesa, né? Que é a Gália, entre aspas, né? Que conseguiram derrubar o exército romano. Né? Tipo assim, então, vamos lá. E a Itália é uma formação de vários condados, vou estar sendo bem ignorante aqui, né? A mesma coisa a França, enfim. Né? Aí, beleza, mas a gente avança um pouquinho. Avança, eu digo, na história, né? E avança para um dos momentos mais tristes da história da humanidade. Itália e França ficarem com rivalidade ali, né? Que é a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mussolini comanda a Itália e vai para o eixo do mal, junto com Hitler, né? Com o Japão, principalmente. E imagina, Stalin se junta com Churchill, se junta com Roosevelt e fazem um bloco para derrubar o nazismo que crescia lá, muito amparado com o fascismo italiano, enfim. Então aí também... E a França abriu as pernas completamente, né? Tipo, Hitler marchou em Paris. Tu morou em Paris, sabe que tem elementos até hoje de turismo, né? Para lembrar essa parte que os franceses não tratam com muito respeito da sua história. Não é nem muito lembrar, eles querem mais esconder, eles têm vergonha, né? Querem hoje tentar, de alguma maneira, se desculpar por não terem... lutado. Eles lutaram. Eles lutaram, mas não lutaram, não se Mas o que eu acho de tudo isso é que diz muito sobre
como tu tá falando, tá? A gente estava falando de feudos, né? De Hum. blocos culturais que foram dominados e que depois foram A separados e que assim Espanha seguem meio brigando. que atrapalha com um pouquinho de Inglaterra, talvez com os Estados Unidos. Mas a moda mesmo, essa alta moda, essa história de moda, também pela história europeia, ela é uma história italiana e francesa. E assim, a gente está Vamos lá. falando de uma moda, vamos lá, de novo, né? A gente traz muito aqui os grandes grupos, como as marcas estão hoje, é óbvio que isso se mexe e se misturou muito, porque os grupos adquiriram as marcas tradicionais. Assim como Não, quando fala nascedor, claro, tu né? tá A falando do tradição. fundador, Não quem né? é dono hoje, isso. Não é Mas a gente tem. acionista. Sim, exato. Mas a questão toda é que tem uma tradição do como fazer. E essa coisa um pouco mais barulhenta, um pouco mais espalhafatosa no bom sentido, espalhafatosa pelo lado mais exuberante da coisa, traz e nos remete à Itália e ao jeito de a Itália fazer moda. E a França é sempre o lado um pouco mais discreto e ao mesmo tempo mais sério, mas que consegue brincar com as tradições dentro desses códigos, e isso a gente consegue ver nas marcas francesas. Agora, esse embate, para mim, é engraçado porque ao mesmo tempo em que a Itália está causando o tumulto, fazendo o fuzuê na rua, no bairro, com um desfile em homenagem a um grande mestre, nascido na Itália, uma marca que leva o nome da Itália, e que traz muito desta exuberância, quem fez o barraco foi a França, foi a Dior, e não a Itália, entende? Não, a na Itália... real não, americana, Marcela. Quem fez o barraco foram os acionistas que perderam dinheiro. Exato, mas aí os acionistas também não são os franceses, o LVMH, então também Não tem um é pouco só do... franceses, né? É o Tá. mundo todo ali dentro, né? O que eu queria falar Eu sobre te isso é dei que de presente agora de aniversário ações, né? me deu, achei que... Desses grupos. Eu não esqueci de lembro. falar. Não lembro. Tu e o No Kanye Kanye West uma West. vez. Eu lembro. Dava A ações. Kim Kardashian, para quem não sabe, procure esses stories e esse vídeo, que a Kim Kardashian ganha uma caixa e tem uma meia, eu acho, da Nike, tem não sei o que da Adidas, tem uma coisinha da Não, Apple, Nike tem um nada, porque fone. ele brigou com a Nike. É só Era só Adidas e Apple. Não, e tinha mais coisa, Disney, Acho que tinha Disney mesmo. coisas assim, simbólicos. E ela ficou, que legal, mas eu não sei se eu queria uma meia da Adidas, estava precisando. E daí vinha no cartão dizendo que era tantos por cento, tantas ações de um, tantas ações do outro, que era o presente, na verdade, mas o Luciano ainda não chegou lá. E o que eu queria falar sobre isso é que, assim, ambas as marcas têm uma força, ganharam muita força no pós-guerra, justamente quando a Europa estava, né, ali, França e Itália, brigadas, se recompondo pós-Segunda Guerra Mundial, com estilos muito fortes e muito marcantes, tá? O Valentino nasceu lá em 32, na Lombardia, um cara muito exuberante. Quem nunca viu a figura de Valentino, tentem fechar o olho e pensar naquele super italiano com o cabelo lambido para trás, bronzeado da cor da costa amalfitana, torrado do sol, e que ama o vermelho. E eu vim em homenagem ao meu legado italiano a fazer moda em porta hoje, com o Giovanni aqui, com um batom vermelho, para homenageá-lo, porque ele falava que vermelho era o preto dele, que ele ficava triste com pouca cor. Ele é o mestre da feminilidade, da organza, do vermelho. O que é organza? Organza é um tecido, organza de seda. Falarei mais sobre isso, tá? Um estilista muito talentoso, um cara responsável por devolver essa feminilidade para a mulher italiana no pós-guerra. Coisa que o Dior também fez com a Maison, com a casa, não posso falar Maison, com a marca, lá no New Look, quando ele devolve a cintura para a mulher, etc, etc. Mas esse embate, para mim, diz mais sobre isso, assim, sobre... no fim, a gente tá todo mundo na mesma, seja a marca do bairro, seja as grandes casas fazendo alta costura, seja os convidados que ficaram numa saia justa, porque aí foram para a Itália, estavam na Semana de Moda em Paris, aí tinham, né, todos levados e convidados para ir para Roma, para uma coisa espetacular e inesquecível como essa, e daí depois colocados, tem todo esse jogo de RP, né, de quem foi para qual desfile, quem foi convidado por quem postou o quê, e assim, como é que
o que isso traz para a gente no nosso dia a dia, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar colocar na nossa vida e, bem como tu disse, puxar para o cotidiano e ver que isso se iguala e que talvez seja um mundo menos requintado do que a gente imagina, não sei. Tem uma coisa que eu achei estranha, que é esse valor de multa, né, que bateu 100 mil reais para mim. Eu falei assim, como 100 mil vende euros. euros? Como vende pouco nessa essas lojas num dia, né? Assim, 100 mil euros, galera. Não, as poucas horas em que ficou fechado, Então, sabe? mesmo assim, né? Tipo, vocês não estão Mas eu vendendo não sei nada. se foi calculado no prejuízo só dali, acho que tem toda a coisa do prejuízo não é necessariamente só a venda ali da loja, é muito mais É que a, assim, a exposição que a loja parou de ter, eu sabe? É entendo uma que coisa pode meio ser uma. incalculável. Eu entendo que pode ter sido uma provocação, tá? Mas ao mesmo tempo, essas grandes marcas Ah, aí, elas vêm, ela- elas viram um desfile de arte, né? exatamente. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho sério. Não tem por que reclamar, né? Pelo amor de Deus, né? Hum. Ah, não avisaram antes, sei lá, não estavam Não, preparados. avisaram, tava tudo legalizado, tava tudo certo, tava Então, tudo tipo assim, né? Pô, a gente tava falando na semana passada aqui sobre o desfile do Demna lá, né? Do Balenciaga, onde eu caguei uma tese de muito sucesso, diz passagem. Impressionante que explodiu, foi trending topics aqui no meu computador. E a gente falava sobre arte, sobre a entrega, de como mostrar uma coleção, né? De como contar essa história, de como aproveitar um aspecto histórico de uma das cidades mais históricas da história da humanidade, que é Roma, né? A gente está falando de Roma, não é só a exatamente. cidade de Roma, que tem a Lásio, a Roma, né? Lembra que a gente foi num restaurante lá? A gente jantou, eu e a Marcela, com as famílias, né? Tirando as crianças, do Juan Jesus e do Lucas Leiva. Uma incrível coincidência. O Juan Jesus está no Aliás, Napoli agora e o Lucas Leiva está em Porto Alegre. Né? A gente tem uma janta e marcada. nasceu a Maia, não nasceu? Filha do Juan A filha do e Juan, da né? Carol? Eles têm um Acabou menininho, de agora tem uma nascer. menininha, né? E a gente foi num restaurante, e esse restaurante tinha uma escadaria que levava para um muro lá embaixo, nas catacumbas da época da Roma Antiga. Assim, eles Bem descobriram, pertinho, sei lá, aliás. uma fossa estragou, e eles começaram a cavar, chegaram lá. Aí tinha toda uma proteção, assim, virou meio que patrimônio histórico nesse restaurante, que já era um restaurante de 1800 e pouco. Assim, só que se for comparar com Roma, é um restaurante novíssimo. Nada, né? Só O agora. que eu acho que a gente tem que trazer aqui Enfim, em termos de arte, era assim, na cidade, era é nesse isso. clima, sabe? Então, essas marcas não têm que ficar brabas, elas vivem disso. Eu também Elas acho. vivem de história, elas vivem de romper, de quebrar regras, de fazer coisas diferentes. Então, obviamente que a Não, reclamação, é ela que eu para mim fico é pensando frágil. assim, ó. Na França, tá? Semana de alta costura. As marcas se utilizam de lugares conforme a sua narrativa, né? Que a gente falou muito no episódio passado, conforme o que tu tá comunicando naquela campanha, o que a marca, o estilista, o diretor criativo tá trazendo. Então, tu aluga um espaço, ou tu faz na rua, e óbvio que, como grandes eventos, com permissão da Câmara de Alta Costura, com a prefeitura, com etc, etc. Assim como qualquer evento público. Aqui em Porto Alegre, tu participou agora de um revezamento, de uma maratona, né, de um patrocinador que tem que ter uma movimentação urbana que a cidade colabore para aquilo. Causa talvez uma movimentação diferente durante aquelas horas em que aquilo acontece. Sim, talvez tu tenha que desviar de rua, porque hoje está fechado para ter a maratona, mas esses são eventos públicos, esses são eventos que movimentam a cidade, que movimentam turismo, que movimentam lazer e bem-estar da população. Assim como, e eu acho que aí está o ponto, tá? Voltando à Semana de Alta Costura na França, assim como a moda movimenta para esses países, especificamente França e Itália, esse tipo de economia, né? E de cultura. Tu não está colocando só ali a venda da loja que fica ali embaixo, tu está trazendo um espetáculo para o público. É a arte, como tu disse. E assim mesmo, falando da mesma Semana de Alta Costura, em vez de ser em Roma, na França, eu estava vendo a Fendi fez o seu desfile na Bolsa de Valores, que é um prédio clássico também no centro de Paris e que certamente deve ter tido uma movimentação enorme em volta, assim como faziam no Jardim de Tuileries, como faziam no museu não sei qual. Toda vez que tu aluga um prédio público ou que tu causa uma série de movimentações diferentes. Então eu não vejo, eu acho que errado estaria se a Valentino, comandada pelo Pierpaolo Piccioli, que é o diretor criativo já há algum tempo, faz um trabalho excelente, aliás, meu ver, tá? Trazendo essas referências todas deixadas pelo próprio Valentino. Se ele tivesse
feito esse desfile em homenagem aos códigos, todas as tradições em Paris. Então tá certo trazer para Roma. A Semana de Moda é em Paris, mas vamos trazer para Roma, vamos fazer uma coisa festiva, vamos trazer os nossos convidados para cá e vamos por algumas horas tumultuar esse lugar que já é tão tumultuado, que é uma escadaria clássica, sabe? E assim, as lojas todas de luxo ficam ali em volta, mas a gente sabe que não é o público turista que está fazendo foto na escadaria na Piazza de Espanha quem compra nas lojas. As pessoas se deslocam para lá para comprar, independente dos turistas que estão ali, que não estão comprando na Dior e na... Tá, também, certamente, tem orientais, tem gente que vai ali, faz a sua foto turística, conhece o monumento, conhece a igreja e vai na Dior e faz uma comprinha, mas não é esse o grosso, sabe? Posso falar assim sem números, mas é aquele misto da movimentação de ter gente passando e de vender a ideia da marca, né, desse todo. E aí que eu queria falar, assim, de arte, e abro aspas para o Bruno Astuto, gênio, né, da moda e da cultura no país, que estava lá e cita: abre aspas, havia todos os códigos que marcaram o estilo do mestre Valentino, os drapeados e babados de chifão esculturais, os vestidos inteiramente bordados com cristais e amarrados com laços de cetim, os modelos retos com plumas nos barrados, os colares de macarrão, as camisas volantes usadas com saias abauladas e as flores que se declinavam em pétalas e babados localizados. As flores são um clássico do Valentino também, assim como o vermelho. Fecha aspas. Pier Paolo Piccioli, aí eu falando, é um mestre das cores. Ele sabe usar, como o Valentino usava o vermelho e trouxe o rosa, a feminilidade. A gente comentou também aqui, há um tempo atrás, ele fez uma coleção chamada Pink, que é toda pink, que lançou bolsas e roupas toda pink, que o Lewis Hamilton participou, fez uma campanha junto. Ele é esse cara que está trazendo a marca também para a atualidade. E ele mostrou isso também no desfile. Apesar do desfile ser uma homenagem ao Valentino e a tudo que ele criou, ele conseguiu colocar em formas atuais todos esses códigos. Então, assim, uma aula num lugar histórico, sorte do Bruno Astuto e de quem pôde estar presente ou de quem estava passando por ali, fazendo turismo em Roma e pôde assistir. E sinto muito, Dior. Pena que podia fazer o mesmo na França, sabe? E tenho certeza que os vizinhos não iam reclamar. Atrapalhar bastante, diga-se de passagem. Ia ser bonito. Bom, então tá. É um baita assunto, na real, porque acaba se misturando com outras coisas, né? E a gente dá de cara agora aqui com super marcas, né? Como essas duas citadas pela Marcela, Dior e... eu vou chamar de Valentino. É Valentino mesmo. Valentino. Chamaria, além de Valentino. Eu ia falar Maison, pra te provocar. Ok. Ok? Uhum. Enfim. Eu achei que a gente ia falar da alta do leite, Luciano, só para trazer um pouco mais de realidade para os nossos ouvintes. Mas tu não quer mais realidade com isso? Com umas lojas brigando? Não, eu queria uma dose de realidade aqui no mercado da esquina. Isso quando é bom. A gente pega o litro de leite e o litro de leite está quase R$10, 7 e pouco, dependendo da marca, 8, 9. E aí, falar o quanto isso influencia na moda. Você não quer falar sobre isso? A gente pode deixar para o episódio que vem. Toca. Quer? Toca. Na real, a gente está com várias pautas penduradas nessa coisa de economia, né? De coisas que a gente não imagina que afeta a moda. A gente já fez vários episódios aqui que se tornaram especiais pra gente, que a gente coloca até na nossa palestra. Aliás, se você quiser uma palestra de moda importa, vale para qualquer tipo de empresa, porque através da trilha de moda a gente conta o quão importante estar ligado no mundo e como as coisas são conectadas hoje em dia. Né? É uma palestra muito de autoajuda para mim e para Marcela, na real. Assim, a gente fica ali se agarrando nesses temas para prestar atenção no mundo, né? Para entender como as coisas são conectadas com qualquer mundo, que a moda ensina muito isso, né? Dessa conexão. Então a gente podia fazer o próximo episódio só sobre isso, né? Porque tem algumas pautas que ficaram para trás também sobre coisas de economia que afetam que a gente não imagina e que afetam o mundo da moda. Tipo leite, né? Como assim? Tipo leite. Como assim? Perfeito. Então fica guardado aí, o próximo episódio vai ser sobre economia. E não vai ser aquela coisa chata. É economia legal mesmo, linkada à sua vida. Economia aplicada à moda. Porque assim como moda, a economia está na sua vida todos os dias, né? Desde que você nasce. Alguém pagou o seu parto. Pagou o seu parto. Ou particular, ou o governo. E o governo não tirou do chão o dinheiro, de uma árvore. Então a economia interessa. Tanto que esses dias eu fiz um tweet que as pessoas brigaram, estão brigando até agora, eu estava vendo agora, faz uns 2 dias que eu tuitei, então, que é, eu sou completamente a favor de educação sexual e financeira nas escolas. As pessoas estão brigando até agora. Né? Porque
Ai, que preguiça. Sexo, né, vai aparecer na sua vida, né? E aí o sexo não é só putaria, sexo é muito mais coisa, né? Começa já com a reprodução, digo passagem. Então é bem complexo, quanto mais informações sobre isso, menos erros a gente comete. E dinheiro não precisa nem falar, né? E economia não precisa nem falar o quanto a gente tem que aprender a lidar com aquilo que é essencial na nossa vida. E, infelizmente, a gente não consegue viver sem dinheiro. Certo? Por falar em dinheiro... De novo, só um pouquinho antes de encerrar. De novo, as tretas voltam, né, para pro aquele universo bem básico e bem reduzido da nossa vida com os nossos vizinhos. É sexo, é economia, é a marca do vizinho, é a marca do outro lado da rua, é Dior, é Valentino, é... que mais? Tudo isso junto. Tudo isso junto e misturado. Muito obrigado ao Grupo IESA, muito obrigado a Água da Pedra, muito obrigado a Cecília Custom e muito obrigado a MDM Tecnologia. Você encontra mais dessas marcas também nas nossas redes sociais. A nossa parceria não é somente aqui no programa, né, nesse podcast aqui, certo? Tchau, Marcela. Até semana que vem. Tchau. Um beijo.